Então, a B3, né, ela divulga os indicadores financeiros, né, todo final do dia. Esse cara aqui, esses indicadores financeiros, traz bastante informação bacana. Traz aí, não tem muita novidade, mas são umas coisas bacanas aqui. Então, ó, taxa Selic, taxa CDI são iguais por enquanto. Né, taxa de câmbio. Aí, o que é esse câmbio aqui? Né? Esse câmbio aqui é a operação casada, né, que é a diferença do futuro, primeiro futuro com o spot. Aí tem o dólar cupom limpo, que é o dólar que zera, né, a arbitragem entre o primeiro vencimento do dólar futuro e o casado. Né, ok? Aí a gente tem aqui o dólar spot 2 dias. O dólar spot 2 dias é utilizado para liquidar contrato, né, em dólar na B3, né, nos futuros. Né? Então, por exemplo, você vai ter lá S&P, né, futuro de S&P, você vai liquidar por esse carinha aqui. Né, ou, sei lá, o que mais tem de bom lá? Commodities, né, mesma coisa. Então, você vai utilizar esse carinha aqui para liquidar os contratos. Então, beleza, aí está spot aqui para 2 dias e eu tenho spot aqui para 1 dia. Mas que raio que é o spot para 2 dias e o spot para 1 dia? A gente precisa lembrar o seguinte, quando a gente está falando de dólar, né, então vamos lá abrir aqui, aqui. Quando a gente vai falar de dólar, a gente tem o seguinte. Né, então, olha só, aqui é o settlement days do spot. Então o que ele está dizendo aqui? Falou, ó, eu tenho o dólar, ele liquida em 2 dias. 2 dias corridos. Então o dólar liquida em 2 dias corridos. Isso quer dizer que quando você fecha um spot, né, você ainda está no futuro. Você pagou esse dólar com spread de 2 dias, porque ele vai vencer, né, daqui 2 dias. Então não dá para você deixar o dinheiro parado no tempo, né, de hoje até 2 dias. Né? Então quando você paga, ele já vem com o spot de 2 dias, ele já vem com o spread de 2 dias. Então você tem que fazer. Você tem que pegar e descontar 2 dias do spot. Né? Então, a B3 ela já faz metade do caminho aqui. Ela vem aqui e fala, ó, eu estou dando dólar spot 2 dias para você, né? Ela dá o fechamento, aí ela vai lá e desconta já para 1 dia. Ela transforma esse dólar spot para 2 dias em 1 dia. Mas como que a gente faz isso aqui? Né? Esse aqui é o pulo do gato. Então, quando a gente vai, como eu falei, então a gente vai lá no settlement day aqui, então temos 2 dias aqui para liquidação, beleza. Então, lembrando que, né, a gente tem aqui umas informações importantes. Né? Então, a gente tem aqui, ó, a curva pré-DI. Né? Então, o que é essa curva pré-DI? Essa curva pré-DI é o famoso DI futuro. Né? Então, é o DI futuro aqui, que é a curva interna do Brasil, né? Nossa curva de risco aqui, curva doméstica. E nós temos aqui, ó, o cupom. Então, ó, você vê que o DI, né, ele é em Business Day, né? Então ele é dias úteis 252. E o cupom, né, o cupom cambial, aqui, o cupom cambial limpo, ele é o que? Ele é em dias corridos 360, né, linear 360 e aqui exponencial 252. Beleza. Então, se eu dividir aqui a pré-DI, né, que a pré-DI é aquela curvinha que começa no CDI, né, então o que é o DI? O DI futuro é o derivativo, né, que deriva do CDI. Né, então, se eu dividir a pré-DI, né, por quem aqui? Pelo cupom cambial limpo, né? E eu chego aqui, eu chego na variação cambial. Né? Então, por quê? Porque imagina que eu vou pegar, eu tenho aqui a pré, né? A pré-DI, vou dividir pelo cupom, e essa divisão aqui, né? O resultado dessa divisão aqui, eu vou multiplicar pelo spot. Então, o que faz o spot ir para o futuro? A variação cambial. E a variação cambial está vindo aonde? Ela está vindo aqui, né? da taxa interna, que é a pré-DI, e da taxa, vamos dizer assim, a taxa interna em dólares, que é o cupom cambial. O cupom cambial limpo, no caso. Então, se eu pegar o DI, né, o fator aqui do DI, e dividir pelo fator do cupom limpo, eu chego no fator da variação cambial, que multiplicado pelo spot, que está pulando aqui, cadê aqui? Que multiplicado aqui pelo spot, ele vai me dar o quê? Vai me dar o dólar futuro. Então, beleza. O que importa é esse cara, e por esse cara aqui, dá a variação cambial. Tá, então a gente precisa pegar e descontar esse spot que está 2 dias no futuro e, por exemplo, vou começar a trazer ele para 1 dia. Como que a gente faz isso? O cupom limpo, né, a gente não tem, né, cupom limpo para... Cadê nosso carinha aqui? Aí. Nós não temos cupom limpo, né, para 2 dias e muito menos para 1 dia. Então como que a gente faz? Aí a gente vai ter que usar, né, a imaginação. A imaginação, no caso, a gente vai buscar no mercado offshore. Então,
E não é nenhuma extravagância, porque a própria B3 ela já fez isso, né? Aqui eu só transcrevi, né? Só joguei para cá o que está aqui na página da B3. Então você vê aqui, ó, a B3 já deu para gente aqui, ó, taxa SOFR, né? Que é o quê? Que é a taxa de risco lá fora, né? Que o pessoal lá usa, né? Para descontar, né? Para descontar, no caso, usa para derivativos, né? Basicamente derivativos, títulos privados, né? Então essa taxa aqui que é a taxa utilizada, que é a SOFR, né? Que antes era LIBOR aqui, né? Era LIBOR USD, né? Era LIBOR americano, né? Mas aqui no caso eles já trocaram aqui para SOFR, né? Demorou, mas trocaram. Então vamos pegar essa taxa aqui, né? Essa taxa vai fazer as vezes de cupom cambial limpo, né? Então ele vai substituir o cupom cambial limpo. É uma proxy, né? Vai chegar no sintético, né? Porque qual a diferença do cupom cambial limpo para SOFR? Então, se eu pegar o cupom cambial limpo e descontar, vamos supor que eu consiga, né, pegar o cupom cambial limpo e descontar a SOFR dele, eu vou sair com o quê? Com o spread de risco do Brasil. Né? Então, o spread de risco do Brasil, porque se eu pegar a SOFR e somar aqui, né, com o spread de risco do Brasil, eu chego no cupom cambial limpo. Então, se eu usar só a SOFR, eu estou dizendo que, olha, eu estou descontando somente pela taxa de risco, né, dos Estados Unidos, que é risco free, né, que é livre de risco. Não é, né? Mas a gente mantém aí, a gente tenta falar como o mercado fala, né? Então, assim, não é livre de risco, mas nós chamamos ela de livre de risco, né? Porque tem que ter algum livre de risco, né? O mercado tem que ter um parâmetro. Então, ficamos aqui com a SOFR. Beleza. Então, se eu pegar a taxa CDI, né? Que eu estou trabalhando aqui no over, né? CDI para um dia, né? E dividir aqui pela taxa SOFR aqui para um dia, lembrando que essa taxa aqui é dias úteis, e essa aqui é dias corridos. Essa aqui é uma taxa exponencial e essa aqui é uma taxa linear. Então, se eu dividir esse carinha aqui por esse carinha aqui, eu sei na variação cambial, né? Então, se eu pegar esse dólar spot aqui e dividir pela variação cambial, pelo fator da variação cambial, eu chego lá no spot de um dia, né? Então, vamos lá fazer esse carinha aqui. Então, vamos lá. Ó. Pegamos aqui o CDI, então vai ser aqui um mais, né? A taxa, então a taxa aqui do CDI, que divide aqui por 100. A gente vai chegar no over, né? Over para um dia. 1 dividido por 252. A gente quer voltar um dia, certo? A gente pode tirar esse 1 aqui e vamos grudar ele aqui, ó. Cadê aqui? Vamos colocar ele aqui, mais fácil. Tá? Aí para a SOFR a mesma coisa, né? Só que mesma coisa, só que não, né? Porque a SOFR a gente vai fazer o que? Vai ser aqui um mais a taxa aqui da SOFR, que divide por 100 vezes 1, eu vou depois mudar para aqui para 1, né? 1 que divide aqui 360. Então tá lá, a gente coloca aqui 1. Então se eu dividir então o fator do CDI, né, pelo fator aqui da SOFR, né, eu chego com o fator da variação cambial. Então eu dividir esse cara aqui por esse cara aqui, a gente chega com o fator da variação cambial. E daí, se a gente for pegar, se a gente pegar lá o nosso spot para 2 dias, né, e descontar, né, então vou descontar aqui da variação cambial, a gente chega aqui com o spot para um dia, né, porque é o que a B3 soltou. Só que a B3 ela não passa para a gente o spot B0, né, então cabe a nós calcularmos. Então a gente vem aqui não vai ser 2, aqui não vai ser 1, vai ser 2, aqui não vai ser 1, serão 2 dias também. Né. Aí ó, chega aqui no spot, 4,9198, aqui spot, dólar spot para 0 dias. Né? Porque não dá para você ter o mesmo valor, né, do dinheiro no spot, né, hoje e daqui 2 dias. Né? Então você precisa de alguma coisa que traga aqueles 2 dias do futuro, né, para o presente. Então é assim que a gente calcula o dólar spot para D0. Então lembrando, independente do cálculo, independente do dólar spot que você utiliza, né, no seu dia a dia, né, no seu banco, na sua empresa, ou você com você mesmo, né, igual aqui, né, então você precisa lembrar que o dólar spot ele vence, né, ele liquida em 2 dias. Então você pegar aquele cara lá do futuro e trazer 2 dias para o presente, então você vai sair pagando spread logo de cara.